planeta Terra, alô Brasil, jogando conversa dentro, ano 3, dia 26 de fevereiro de 2026 e lá vai o segundo mês do ano. Eu pulei a última quinta-feira e pulei por um motivo muito bacana, eu venho falando isso desde o ano passado, que esse ano eu comemorei 3 aniversários. Eu comemorei os meus 70 anos, 7 décadas, os 50 anos que eu estou nesse caminho, com 20 anos eu conheci yoga, macrobiótica, orgânicos, fui morar na roça, e 30 anos que eu sou terapeuta e professor trabalhando com gente. E fui comemorar isso no 17º curso de alinhamento energético no Carnaval, lá no Monte Caruná, aqui em Patis do Alferes. E com esses 3 aniversários, eu usei esse curso para encerrar minha história com alinhamento energético. Hoje, provavelmente, é a última live que eu vou estar falando sobre esse assunto. Uma terapia maravilhosa, uma terapia brasileira, que eu aprendi em 2003, que existe da forma como ela é ensinada e trabalhada hoje desde 1998, quando a Mônica Oliveira conheceu o Aloísio, o xamã que criou essa terapia e que faleceu em 2002. Foi muito legal esse fechar um ciclo. Quando você fecha um ciclo com consciência, com desejo, com reflexão, né? Com timing, com intuição. Então, estou muito tranquilo, foi muito bom. Eu não estou encerrando a minha história com terapias, nem estou parando de trabalhar. Eu vou agora focar toda a minha história numa outra terapia que eu já fazia antes do alinhamento energético, que é a terapia de respiração. Então, eu vou estar trabalhando ao longo desse ano, porque no carnaval do ano que vem eu quero fazer uma formação de terapia de respiração, que eu tenho também uma longa história com isso, mas não vou contar hoje não. Hoje eu vou contar as minhas histórias com alinhamento. Eu venho de uma família de gente de teatro e literatura, nada mediúnica. A minha avó materna gostava muito de Kardec, mas ela dizia com aquele sotaque francês que ela não era espírita, ela era espiritualista. E me franqueou a coleção de Kardec dela quando eu tinha aí uns 15, 16 anos, que foi a primeira coisa que eu li, o meu grande start. Eu nunca pertenci a nada, em nada na vida. Eu sou um aquariano raiz, mas nunca pertenci a nenhuma religião, nenhuma escola, né, nunca abracei nenhuma linha específica de terapia, de filosofia, mas sempre tive o meu radar ligado em tudo. E o Kardec foi a primeira centelha, foi a partir dali que eu despertei o meu interesse por questões espirituais, que mais para frente se despertaram por questões filosóficas e terapêuticas. Mas eu acabei passando a vida repetindo uma coisa que meu pai falava: eu sou um tijolo, eu sou uma porta, como alguém que não vê nada, que não sente nada, né? O meu pai era um homem de literatura e eu ouvi a vida inteira ele se referindo ao Rui Barbosa quando dizia que o homem se mede daqui para cima. O meu pai acreditava sinceramente que pensar é o produto mais nobre, mais sofisticado que um homem pode produzir, um ser humano. É claro, um africano, um chinês, um hindu, um tibetano, um povo originário qualquer morre de rir, porque realmente isso aí não faz nenhum sentido. Pensar é só mais um sentido, e tem um 6º sentido, né, que a nossa cultura simplesmente ignorou, né? Esse 6º sentido, ele aparece na nossa cultura com a vinda dos povos escravizados, mas isso fica no ambiente estritamente religioso, dos cultos afro, aí fizeram sincretismo, aquela coisa toda, mas a mediunidade, o 6º sentido, a paranormalidade, a sensitividade, ficou sendo direcionada
no caso dos cultos afro, para entrar em contato com as forças da natureza, muito mais para frente, com o advento da Umbanda, que é uma religião brasileira criada em Niterói, que junta o cristianismo com o kardecismo, com o xamanismo, vamos chamar assim, né, dos índios brasileiros, chamados de caboclos, com os cultos afro, que vêm através dos preto velhos e das pretas velhas, e os cultos onde entram os ciganos, marinheiros, os exus, né, o chamado povo da rua, povo da esquerda, e crianças, né, já trabalhando com desencarnados, como também o espiritismo trabalha com desencarnados. Então, até mais ou menos 50 anos atrás, o uso da mediunidade ele teve condicionado ao mundo espírita. Né? Eu estou chamando de espírita, estou botando no mesmo saco as religiões afro, né, o candomblé, a umbanda e o espiritismo, embora no candomblé a tônica não seja o trabalho com os mortos. Tá? De meio século para cá, começaram a aparecer terapias dentro disso que passou a se chamar de terapia holística, né? São terapias sistêmicas, e um nome que eu gosto muito são terapias transpessoais. Né? Terapias que são como constelação familiar, alinhamento energético, frequências de brilho, resgate de alma, leitura de aura, registro acástico, são terapias que são muito diferentes entre si, como técnica, mas que têm dois vieses comuns. São terapias, mas não são psicologia. São terapias que, via de regra, não têm interpretação, elaboração, análise, porque quem faz isso é o cliente, em geral, né? E são terapias transpessoais, são terapias mediúnicas, são terapias sensitivas, mas não são terapias que trabalham com mortos, com trabalho com as pessoas desencarnadas. Isso é muito novo. É terapia, mas não é psicologia, e é mediúnico, mas não é espírita. Esse ponto, eu acho que a gente tem que considerar, que para mim é um ponto fundamental, é o fato de que a nossa cultura ocidental ela se estrutura imaginando que fosse um portal com duas entradas, né, duas pilastras. Uma é a Igreja Católica e o outro é a ciência, coisa que Descartes fez o favor de separar bem. Então, se você tem uma cultura que se estrutura, que se constrói, que se mantém a partir desses dois pilares, né, a Igreja Católica e a ciência, que aparentemente são antípodas, né, são paradoxais, são diferentes, mas que criaram uma blindagem para que conhecimentos antigos que vieram através dos escravizados, que vieram através dos indígenas, depois que vieram através dos orientais, que isso fosse blindado, né? Que isso não entrasse na nossa cultura greco-romana, branca, cristã, judaica, ocidental, capitalista, né? Diga-se de passagem. E uma coisa que eu estou sempre falando e que faz parte das minhas pesquisas pessoais é a constatação ao longo dessas décadas que o grande motivo da blindagem, né, do motivo pelo qual essas culturas, tradições milenares não são recebidas e aceitas e acolhidas com a seriedade, com o respeito, com a honra que elas merecem, porque elas são ciências também, dentro de outros paradigmas, mas o maior blindador disso foi porque praticamente 100% do conteúdo, do material que foi gerado, do abundante material que foi gerado ao longo dos milênios por todas essas culturas, né, tanto na área das medicinas, das filosofias, das psicologias, das religiões, das terapias, né, das tecnologias,
quase a totalidade desse conhecimento vem embalada por uma embalagem religiosa. A gente vê o hinduísmo, o candomblé, né? Enfim, né? As religiões das Américas, as religiões da Oceania, né? Toda a espiritualidade do Oriente, né? Da África. E isso, obviamente, que foi o grande motivo da blindagem. Né? Quando a gente vê a forma arrogante como os ingleses, principalmente, né? Uma das pátrias criadoras da ciência moderna, que é muito jovem. Né? A gente está falando de milênios de ciência tradicional antiga para 2, 3 séculos de ciência moderna, uma ciência arrogante, racista, né? Ingleses chegando na China, na Índia, na África, olhando de cima para baixo aqueles coitados primitivos cheios de superstição. Claro que tinha superstição, mas estavam longe de ser coitados primitivos. Né? Essas culturas todas geraram formas extremamente sofisticadas de medicina, de filosofia, de espiritualidade, de psicologia, todas elas. Né? Mas, repito, praticamente a maioria desse conhecimento vem dentro de uma embalagem religiosa. Há mais ou menos meio século, né, eu me lembro de como isso começa no Brasil, né, isso começa, starta nos anos 70, quando há o que eu chamo da invasão do Oriente no Ocidente. Aí entra yoga, macrobiótica, budismo, chakra, shiatsu, acupuntura, né, ayurveda, meditação, né, tudo isso entra. Né, e eu me lembro, eu participei, surfei nas primeiras ondas, né, desse conhecimento entrando no Brasil. Tinha entrado na Europa e nos Estados Unidos talvez uma década antes, como aqui tudo chega depois, isso entra no Brasil. E faz muita diferença. Né? Hoje a gente tem acupuntura no SUS, né? Yoga no Brasil inteiro, né? Medicina ayurvédica, né? Não na classe pobre, miserável, infelizmente, mas da classe média para cima. Né? Não há quem não tenha experimentado yoga, saiba o que é chakras, budismo, meditação, acupuntura, shiatsu. Né? Já está aí no mundo. E dos anos 90 para cá, né, um pouco antes nos Estados Unidos principalmente, a gente tem o advento do que se chamou genericamente de xamanismo. Né? Xamanismo é um balaio de gato que cabe às 3 Américas, cabe à África, cabe toda a Oceania, o leste europeu, o Havaí, e se forçar muito a barra, medicina chinesa, yoga e ayurveda também é xamanismo. Porque o que caracteriza o xamanismo na veia, né, a espinha dorsal do xamanismo, é considerar que tudo está vivo e que tudo compartilha o mesmo espírito. Isso se chama animismo, e o xamanismo, o yoga, a medicina chinesa, o candomblé, são caminhos animistas, cada um dentro da sua característica, caminhos que entendem, que aceitam que tudo no universo está vivo, 100% de tudo está vivo, e 100% de tudo compartilha o mesmo organismo. A criação, o universo, é um organismo só, que compartilha a mesma mente, o mesmo inconsciente, né? O mesmo coração, o mesmo espírito, a mesma alma. Isso é que caracteriza todas essas culturas. A única cultura as únicas culturas que se constroem de uma forma diferente são as culturas oriundas do Velho Testamento. Né? O catolicismo, o protestantismo, o islamismo e o judaísmo. Né? São culturas que partem daquela premissa do Velho Testamento, do Deus pessoal, que é o Deus alguém, que está em algum lugar, que gera aquela coisa toda, né? Que gera religiões que não são animistas, religiões onde o sagrado não está exatamente presente, onde o sagrado se mistura com o maligno, né? Tem uma luta do bem contra o mal, tem um maligno presente o tempo todo.
Quando eu sempre falo com meus alunos, quando a gente estuda a função do demônio na mitologia hindu, é muito engraçado. O demônio não é alguém que se confronta sim, mas não se opõe ao bem. A função do mal é se tornar bem. A função do demônio é ajudar Deus no seu processo evolutivo, funcionando como um colocador de obstáculo, um colocador de resistências, para poder fundamentar exercícios evolutivos para o ser humano passar. É muito diferente de como as religiões do Velho Testamento veem a questão do bem e do mal, né, de Satanás e Deus, como um confronto, onde a função do mal é destruir o bem, a função da sombra é apagar a luz. Mas a função da sombra é se tornar luz, e a função do mal é se tornar bem. Né? É um outro paradigma, é um outro olhar, é uma outra história que eu falo muito em outras lives, porque aqui eu vim contar a minha história. Então, com tudo isso, aos 20 anos eu conheço yoga, macrobiótica, vou morar na roça, larguei a faculdade no começo da faculdade e começo a surfar nessa onda que está nascendo no Brasil. Né? Ecologia, agricultura orgânica, né? Eu fui produtor rural, né, dos 20 aos 40 anos. Eu fui apicultor, fui produtor rural, escrevi um dos primeiros livros de agricultura orgânica publicados no Brasil. Fui da primeira onda de produtores orgânicos no Rio de Janeiro. Fui fundador da primeira e maior ONG que já teve de orgânicos no Rio, que foi a Conatura, e eu fui o penúltimo diretor. Eu fui gerente um tempo, depois fui o penúltimo diretor. Então tive um envolvimento muito grande. Durante 10 anos aqui na roça, fiz muita feira na rua, eu era o cabeludo das verduras, também era o cabeludo do mel. Né? Então, isso fez muito parte da minha vida. Paralelamente, né, os meus estudos com o que eu chamo de atolei o meu pé esquerdo na jaca da Índia. Então, estudo e gosto muito de Vedanta, de Tantra, de Ayurveda, de Yoga, né? Mergulhei muito profundamente nisso. Aos 40 anos eu venho para o Rio de Janeiro, né? Dou 180 na minha vida, largo toda a produção orgânica, fico 15 anos no Rio e nesses 15 anos eu mergulho na formação daquilo que me trouxe até aqui, nos últimos 30 anos. E começo com yoga profissionalmente, fiz 3 formações de yoga, fiz a formação na Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, que foi a primeira instituição brasileira a ensinar yoga, dar curso de formação, e foi a primeira instituição brasileira a ter um curso reconhecido pelo governo. E eu tive o privilégio, porque eu dei 5 anos aula nesse curso de formação. Eu me formei no ano seguinte, eu fui convidado para ser professor, fiquei 5 anos, pegando de 2 a 3 matérias, e fui convidado para participar das reuniões que construíram a grade curricular do que foi o primeiro curso de instrutores de yoga no Brasil, né? Reconhecido pelo governo no Brasil. Tive uma história com massoterapia ayurvédica, me apaixonei pelo Ayurveda, fiz curso de fitoterapia, de dietética, mas resolvi focar na massagem. Fiz 3 formações de massagem ayurvédica e de massagem tailandesa e trabalhei com isso por uns 10 anos da minha vida. Trabalhei por uns 15 anos dando aula de yoga. Também tive uma inserção na yoga terapia, também trabalhei com isso. E cheguei a dar vários cursos de massagem ayurvédica aí pelo Brasil. Foi uma coisa que eu mergulhei até um dia, num espaço de yoga em Copacabana chamado Cítara, onde eu dava aula de yoga, eu vejo um folheto escrito alinhamento energético, Mônica Oliveira, fisioterapeuta, embaixo xamã Aloysio Delgado Nascimento. Eu estava no Rio, eu já estava no Rio há uns 5 anos, e eu estava vivendo o meu boom, onde eu atolei o outro pé no xamanismo. Eu já tinha um pé atolado na Índia e atolei outro pé no índio e comecei a fazer parte do efervescente início, né, mais intenso do mundo xamânico carioca, principalmente dentro do caminho norte-americano, porque eu sou vizinho da Aldeia do Sol.
A Aldeia do Sol hoje é um centro referência no Brasil, né, principalmente no estado do Rio, de xamanismo norte-americano, aonde eu pude acompanhar o desenvolvimento desse lugar. Bo e Bill, o Bo já faleceu, hoje está na mão do Bill, e nós recebemos talvez das maiores lideranças nativas norte-americanas na Aldeia do Sol. Né? Um dos líderes Cheyenne, que foi o Nelson Turtle, que já faleceu, o Crow Bear, que era um Mohawk, um moicano, que era um Sundancer, também que já faleceu, o Dennis Banks, uma pessoa importantíssima no mundo nativo norte-americano, fizeram longa-metragem com ele, ele fez 3 vezes costa a costa a pé, com a família dele fazendo política indigenista, também já faleceu, e o Vernon Foster, que nós temos a honra no estado do Rio, em Itaipava, de ter um nativo Lakota, legítimo, morando e trazendo a medicina Lakota para o Brasil. O Sundance agora está acontecendo, eu acho que o 3º Sundance, né? A esposa dele é a Adriana, que faz o Moon Dance com as mulheres, e um trabalho maravilhoso aqui no estado do Rio, e também com muitos trabalhos na Aldeia do Sol. Então eu tive uma inserção muito maior. Aí depois, claro, eu tive uma sócia, eu tive um espaço terapêutico no Rio de Janeiro, chamado Espaço Saúde em Laranjeiras, que foi uma referência no Rio de Janeiro, do final dos anos, da metade dos anos 90, metade dos anos 2000, foi uma grande referência no yoga e acabou sendo uma referência no xamanismo também, porque eu tive uma sócia, que era minha vizinha, e que casou com um pajé Ronicuim do Acre. Então nós morávamos no mesmo prédio, eu morava em cima, ela morava embaixo. Embaixo de mim tinha uma tribo de nativos Ronicuim, e o meu espaço acabou desenvolvendo, fazendo uma fogueira, toda a lua cheia à noite, que ficou uma referência no xamanismo do Rio de Janeiro, recebendo, né, as tribos das 3 Américas. Né? Recebemos povos de várias etnias. Inclusive pessoal de Índia também ia, monges, suames e tudo. Nesse burburinho, eu estava falando que eu estava dando aula de yoga no Cítara, eu vejo aquele papel e aquilo, quando eu olhei xamã, me interessou porque eu estava nesse burburinho. Né? Também tinha, não sei se tem ainda, uma fogueira, toda a lua cheia, no condomínio das Canoas, que era pilotada pela Rosário, por uma argentina, e também ali passaram até xamãs da Sibéria. Né? Também foi um foco do xamanismo carioca muito forte. Eu participei muito tempo dessa fogueira. E nesse burburinho eu vejo o xamã ali naquele coisa, procuro saber quem é essa pessoa. Ele me falou, era Mônica Oliveira, uma fisioterapeuta, que tinha aprendido um trabalho chamado Alinhamento Energético, criado por um xamã brasileiro com quem ela ainda trabalhava. Não, perdão. Quando eu soube desse trabalho, o Aloysio tinha recém-falecido. Eu soube do alinhamento em 2002, ele faleceu em 2002, a Mônica já não estava mais trabalhando com ele, e eu acabei fazendo uma troca de massagem e fiz o meu primeiro alinhamento com a Mônica Oliveira e com a Letícia Tui, que é uma super cantora, que era a dupla da Mônica naquela época. Bom, 2 coisas foram fantásticas. Uma é essa experiência insólita, inusitada que o alinhamento permite, de você poder assistir você falando fora de você, canalizada por um terapeuta. Então, o alinhamento energético é um trabalho mediúnico que você incorpora gente viva. Isso é muito legal. Né? É interessante porque o próprio Kardec ele já tinha mencionado, né? Ele não entrou nessa seara, mas a mediunidade que é aplicada na mente humana, né? Não para incorporar morto, mas para incorporar conteúdos psicoemocionais, ele chamou de medianimismo ou de medianimidade, mas ele não falou mais sobre isso, e animismo passou a ter um outro significado no mundo espírita, que é esse. Né? O animismo indígena é considerar que tudo está vivo e que tudo compartilha o mesmo espírito. O animismo espírita é
o uso do canal mediúnico para incorporar conteúdos psicoemocionais de uma pessoa, principalmente do próprio médium, quando ele está mediunizando, né? Que virou tabu. Isso é uma coisa que não pode, porque se você vai emprestar o seu canal sensitivo para uma outra pessoa que está morta, convém que você não interfira. E isso ficou um tabu. Então, o que eu acho que aconteceu de 50 anos para cá, com o advento dessas terapias holísticas, sistêmicas e transpessoais, é a utilização da mediunidade para fazer terapia, né? O alinhamento energético é uma medianimidade, um medianimismo. É uma terapia onde a mediunidade é utilizada não para entrar em contato com o mundo dos mortos, mas para entrar em contato com o psiquismo humano, né? Para poder trabalhar as questões que estão ali produzindo sofrimento e limitação. Então foi muito impactante me ver, quer dizer, ver partes de mim falando fora de mim. E a outra coisa que eu levei foi o que aconteceu no segundo alinhamento. Eu falo muito isso no curso, muito. No segundo alinhamento, com Mônica e Letícia, 3 meses depois, que é mais ou menos o tempo que entre uma consulta e outra, eu chamo do tempo da homeopatia, que é mais ou menos esse tempo. E elas me perguntaram, como eu também pergunto para uma pessoa de 3 meses depois, como é que foi, o que funcionou, o que não funcionou, se usou a senha, né, que é o dever de casa do cliente. E aí eu falei, sim, tá, tudo bem, pô, achei maravilhoso, fantástico, estou dentro disso, muito doido, mas não aconteceu nada, não mudou nada. Eu me lembro a cara delas, uma olhando para a outra e rindo, nunca vou esquecer. E Letícia, com uma memória de elefante, né, ela lembrava tudo, ela conseguia trabalhar anotando. E ela começou a falar, vem cá, aquela história assim, que a gente trabalhou com seu pai, papapá, eu tenho uma linhagem lá em casa, que é meu pai e eu e meu filho do meio, né? Já fiz 500 constelações para isso. Aquele trabalho com seu pai assim, aquele trabalho com seu filho do meio, assim, papapá. Gente, tinha mudado um monte de coisas na minha relação com eles e eu não tinha percebido nada. O ser humano tem essa capacidade de mudar e não perceber. Às vezes mudar em pequenos detalhes, pequenas reações, pequenas atitudes, né? O Aloysio dizia que às vezes acontece fenômeno no trabalho, mas o grande fenômeno é nesse mosaico de emoções, né? Nesses detalhes que norteiam o nosso dia a dia. Os medos, angústias, autoestima, mais-valia, menos-valia, autoimagem ruim, ansiedade, inseguranças e por aí vai. É aí que terapia trabalha. E se a gente não está muito ligado, né? Não tem uma autoconsciência, e eu meio, né? Ainda começando a minha história, já estava fazendo terapia, eu não percebi nada. Enfim, mais para frente, eu comecei a namorar a Mônica, e o meu processo de aprendizado desse trabalho foi muito doido, porque eu comecei a perguntar muita coisa para a Mônica, e um dia eu levei para a casa dela uma lista de perguntas. Eu me lembro exatamente desse dia. Ela pegou aquele papel, olhou, abriu o armário, me entregou uma pilha de papéis, porque naquele tempo ela já estava dando esse curso de formação já pelo menos há uns 2 anos. Ela começou a dar o curso de formação com a mestra de tarô dela, que era a pessoa que ensinava o tarô, que foi a ponte aonde ela conheceu o alinhamento energético, foi através dessa mestra que ela conheceu o alinhamento energético. E... Só um minutinho. Eu tô com a minha garganta meio arranhando aqui. E a Mônica já estava fazendo esse curso. Depois ela passou a dar o curso com a Letícia Tui, com essa parceira dela. E a gente começou a namorar e tal. Aí tá, por isso que eu estou falando isso. Naquela época o curso tinha uma avaliação, que não era para passar nem não passar. Era uma avaliação só, né, para poder mensurar o grau de aprendizado da pessoa se formando. Que era um papel com 20 perguntas. E ela me deu uma pilha disso. Falou, ó, vai em casa e as respostas estão todas aí. Aí quando eu vou saindo,
ela fala assim, ó, e amanhã vai lá no consultório porque a gente tem algumas pessoas para atender. Gente, eu só tinha visto os meus dois... Mentira. Eu cheguei a fazer um terceiro alinhamento com uma amiga da Mônica, a Priscila Pinto, que era do grupo inicial com o Aloysio, mas que quando o Aloysio morreu, quando a Mônica começou a trabalhar com o cunhado dela, o Carlos Henrique, e a irmã dela, a Desirê, essa amiga dela resolveu fazer um trabalho pessoal dela à parte, com alinhamento, e foi com a Priscila e a Ana Lúcia que eu fiz o meu terceiro alinhamento. Então, quando a Mônica fala isso para mim, eu saindo da casa dela com uma pilha de papel, ela fala que a gente tem alinhamentos para fazer amanhã. Eu tinha feito 3 alinhamentos na minha vida que foram os meus. E assim foi o meu curso de formação. Comecei a atender com a Mônica. No ano seguinte, em 2004, já entrei na formação como professor. Eu, Mônica e Letícia Tui. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque em 2002, quando eu conheço a Mônica, o cunhado dela, que trabalhava com ela, passou a trabalhar com ela depois que o Aloysio morreu, o Carlos Henrique, cunhado dela, marido da Desirê, uma pessoa do sul da Alemanha vem para o Rio, descobre eles, faz um alinhamento energético, volta para a Alemanha, começa a espalhar para as amigas. Tinha uma colônia de brasileiras no sul da Alemanha com maridos trabalhando em grandes corporações. E as pessoas começaram a fazer alinhamento à distância. E naquele tempo, você gravava em fita cassete e mandava pelo correio. Demorava pra caramba. E um dia, alguém vira e diz, bom, vamos juntar aqui nós todos e viabilizar a vinda deles para cá. E eles foram. Eu ainda não namorava a Mônica. Eu me lembro dessa primeira vez. Passaram o maior sufoco e tudo, voltaram. Foram uma segunda vez. Entre a segunda e a terceira vez, eu comecei a namorar a Mônica. E casal apaixonado. Aí comecei a trabalhar com a Mônica, aquela coisa toda, bababá. Casal apaixonado, né? Trabalhar junto. Pô, imagina a gente ir para a Alemanha, para a Europa, trabalhar junto na Europa, mas jamais a gente pensou em falar isso com o Carlos. Imagina, nem que ele não fosse parente. Bom, o que acontece? O Carlos quebra a perna. Quebra a perna, uma fratura assim meio complexa, e eu acabo indo para a Alemanha, numa primeira vez. Normalmente se ficava 3 meses no Brasil, 1 vez na Alemanha. E quando chega a vez de a segunda vez, ele ainda estava impossibilitado de ir. Né? Ele quebrou bem quebrado, a perna quebrou assim, profissa mesmo, assim, para acontecer tudo isso, né? Eu suponho. Aí foi a segunda vez. E aí o que aconteceu? O Carlos era uma pessoa fantástica, uma alma muito especial, super canalizador, super dirigente, super terapeuta, mas uma pessoa muito tímida. Então, acabava que na Alemanha, inclusive pela dificuldade com a tradução, a Mônica fazia tudo. A Mônica dava as aulas, a Mônica fazia os atendimentos, o Carlos ficava ali de dirigente, mas nas aulas, né, que ela começou a dar um primeiro curso de formação, nas aulas, quem dava o curso era ela, porque ele realmente era muito tímido. Né? Depois, mais tarde, ele ficou bem desinibido e passou a dar curso também. E aí as pessoas fizeram muito vínculo comigo, porque eu sou prolixo, né? Porque eu sou um falador, assim como vocês sabem. E aí ficou aquela saia justa, porque numa terceira viagem ele já poderia ir. Olha só que legal. Uma espanhola contrata a gente para fazer uma sessão de alinhamento energético. Ela estava no Brasil visitando, descobre a gente não sei como. E no fim do atendimento ela vira e fala assim, vocês querem ir para a Europa? Para a Itália, para a França e para a Espanha? Porque o meu marido, ele é produtor, ele traz terapeutas, xamãs, para esses 3 países. E a Mônica, me lembra, a Mônica falou assim, pegou o telefone do hotel, falou, à noite eu te ligo. E ligou para o Carlos e falou, você quer ir trocar a Alemanha pela Itália, pela França e pela Espanha? Ele falou, claro, quero. E assim foi. Né? No primeiro momento ele
ele tentou ir com a esposa, né? A Desirê ainda estava muito vinculada, a Desirê trabalhava só com a produção dos trabalhos, ela é matemática, trabalhava no Itaú e tal, e ela foi com ele, parece que a coisa não funcionou, depois ele levou Letícia Tuí, a cantora, também não funcionou, ele acabou desenvolvendo uma forma de fazer o trabalho do alinhamento energético com um terapeuta, porque a forma original que o Aloysio criou é com 2 terapeutas. Tanto que nos cursos a gente passou a ensinar o trabalho com 2 e com um terapeuta. Quem já fez comigo o curso sabe disso. Aí foi tudo bem, fomos felizes para sempre. Tem até um dado interessante, a Mônica, quando foi, na vez anterior da minha, quando ela foi ter pela primeira vez um produtor profissional, que as primeiras vezes que ela foi aquela mulherada lá de Nuremberg que se juntou para produzir. Depois, como a coisa andou para frente, acharam interessante ter um produtor profissional e encontraram esse produtor, que era o querido Peter Nemetz, que já faleceu. E a Mônica conta que no primeiro dia que ela foi, na viagem anterior à viagem que eu fui pela primeira vez com ela, o Peter vem todo feliz mostrar a divulgação que ele tinha feito. E quando ela olha a divulgação era toda como se o trabalho se chamasse Fogo Sagrado. E o trabalho se chamava Alinhamento Energético. E ela, né, um negócio bonito, flyer, cartazes, filipeta, folder, tudo, né? Lindo, né? Muito bem feito. E ela falou, Peter, né, que isso, né? E ele falou, o nome do teu trabalho não é esse? Ela falou, não, meu nome de trabalho é Alinhamento Energético. Falou o nome em inglês, ele achou horrível aquilo em alemão. E falou, olha, eu achei que o teu trabalho chamava Fogo Sagrado porque teu e-mail é Fogo Sagrado. E era. O primeiro e-mail, estamos falando de 2002, o primeiro e-mail que a Mônica teve, ela botou o nome de Fogo Sagrado porque a Mônica é taróloga, comprou um baralho xamânico, tirou uma carta, fez muita conexão com essa carta. Quando foi fazer o e-mail dela, botou Fogo Sagrado. Só que para alemão, né, e-mail pessoal, você bota o seu nome. Então ele achou que aquilo era um nome profissional. E a Mônica, como boa entendedora, o trabalho passa a se chamar Fogo Sagrado a partir dali, né? E se chama até hoje, né? O trabalho da Mônica Oliveira é Fogo Sagrado, o meu trabalho mais para frente passou a se chamar Cura Interior, o trabalho do cunhado dela, do Carlos Henrique, que desenvolveu para fazer com um terapeuta, se chama Ouro Verde. Hoje em dia, a irmã da Mônica, Desirê, é quem pilota esse trabalho. E eu fiquei 5 anos trabalhando com a Mônica na Alemanha. A gente ficava 3 meses no Brasil, uma vez lá. Eu fui 15 vezes com ela para a Alemanha. Trabalhamos no sul da Alemanha, em muitas cidades, né? Nuremberg, Erlangen, Regensburg, Fürth, e principalmente lá em cima, Munique um pouco, e em Stuttgart. Em Stuttgart foi o lugar que a gente mais ficou, né? E foi uma experiência muito bacana, né, de poder, enfim, é sempre bom conhecer novos povos e novos lugares. Enfim, foi uma experiência muito legal. O trabalho também aconteceu na Áustria. A gente trabalhou em Viena. Eu fui 7 vezes à Áustria, Viena, e uma região muito bonita, quase na fronteira da Hungria. Me foge o nome. Burgenland. Em Burgenland, um lugar lindíssimo, lindíssimo. Então foi uma experiência muito bacana. Tem um episódio interessante. Eu me separo da Mônica e achava na minha crença que eu não ia continuar com esse trabalho, né? Eu tinha largado todo o meu trabalho, eu tinha entregado as minhas turmas de yoga, eu tinha saído da escola onde eu dava curso para formação de instrutores de yoga, eu tinha parado de trabalhar com massagem para me dedicar só ao alinhamento energético. Eu me separo da Mônica, começo a reestruturar a minha vida com uma crença de que aquele trabalho eu não ia conseguir fazer sozinho. Eu me lembro meu querido Alex Faust, também que já faleceu, foi meu professor e uma pessoa muito importante na minha formação como pessoa e como terapeuta. Eu me lembro em terapia que eu falava, Alex,
Joguei com Pelé, Alex. Como é que eu vou encontrar outro Pelé para jogar? E o, e o Alex me xingava e falava assim, você também é Pelé, você também é Pelé. Eu escutava e, enfim, né? Aquela coisa, porque os 5 anos que eu trabalhei com a Mônica, eu era o suporte dela, o apoio. Algo assim, análogo ao cambono da Umbanda, né? Um cambono de luxo, sim, porque eu dava as aulas junto com ela, meio a meio, tudo bacana, né? Nas consultas eu explicava, eu dirigia, enfim, né? Eu tinha um lugar, vamos dizer assim, com mais protagonismo do que um cambono na Umbanda. E aí sim, nesse meio tempo, eu gosto de contar essa história, a Débora entrando aí. Nesse meio tempo, eu recebo de uma alemã que eu formei professora de fogo sagrado na Alemanha, ela pedindo autorização de imagem, porque o primeiro livro sobre essa terapia feita no mundo, terapia brasileira, foi em alemão, foi na Alemanha. Eu dei autorização e tudo. Eu me separo da Mônica e na primeira viagem que a Mônica fez sem mim, eu fui pegá-la no aeroporto. E eu me lembro que quando a gente chega, ela chega, a gente vai para o estacionamento do aeroporto, a gente entra no carro e ela tira da bolsa o livro que a alemã tinha escrito. Eu não sei se já viveram esses momentos na vida que faz e que abre e que cai no teu colo a solução de tudo. Eu já tive uns 3 ou 4 momentos desses da vida. E naquele momento eu comecei a chorar e ouvi, gritou na minha voz, berrou na minha voz. Você vai jogar fora 5 anos da sua vida? Berrou. A Mônica olhou assim, estranho, o que houve, né? Eu com aquele livro na mão, falei, nada, depois eu explico e tal. Bom, foi. Eu chego em casa, levei a Mônica em casa, chego na minha casa, ligo pro meu espaço, pro meu instituto, que eu já estava voltando a dar aula de yoga, estava voltando da massagem, aquilo que eu fazia, que tinha parado durante quase 5 anos, e peço para a secretária para cancelar as massagens, peço a ela para conseguir um substituto para as aulas de yoga, venho para o meu sítio, né, onde eu estou agora, que eu moro aqui, mas na época eu não estava morando, estava no Rio, e fico, sei lá, uns 10 dias talvez, onde eu escrevo o primeiro livro sobre essa terapia em língua portuguesa. Estruturo um curso de formação, desço para o Rio e abro a agenda para atender com alinhamento energético. Só então que eu caio, né, caio em si, caio em mim, e falo, caramba, eu nunca atendi sozinho. Primeiro, eu sempre atendia com a Mônica, né? Eu sempre tinha atendido com a Mônica, nunca tinha atendido sozinho. Em segundo lugar, eu era o elemento dirigente, eu não era o elemento canalizador, né? Eu passei 5 anos com a Mônica insistindo para eu canalizar e eu não canalizava, né? Eu tinha isso meio travado. Eu fui desenvolvendo a minha sensibilidade, a minha sensitividade para dar as aulas, para dirigir, enfim, né? Para essa atividade mais racional, vamos dizer assim, né? Eu nunca tinha canalizado, muito menos atendido alguém sozinho. Eu só me dei conta disso quando já estava tudo isso armado. Aí o que eu fiz? Eu selecionei 4 ou 5 pessoas para atender de graça, para pegar no tranco, né? Aí atendi a Gabi, ela não era minha namorada ainda, ela era funcionária do meu instituto. Algumas pessoas, né? Uma meia-irmã que eu tenho, o Rick Mendes, que é o meu querido, né, mestre de constelação familiar. E aí peguei no tranco e fui. Né? Comecei a atender. E nesse meio tempo, acabo namorando a Gabi. E vocês lembram de como foi o meu curso de formação, né? Ela me deu aquele monte de coisa para ler e me avisou que no dia seguinte tinha consulta para fazer. Pois é, a Gabi
só tinha visto um alinhamento na vida, que foi aquele que eu fiz para ela, de graça, para treinar, quando ela nem era minha namorada. E já a gente já namorando, eu estava num dia ruim, e falei, Gabi, faz um alinhamento para mim. E claro que ela falou, pô, imagina, fazer nada. Eu só vi o meu alinhamento. Eu falei, cala a boca, fecha o olho e faz. E, cara, ela calou a boca, fechou o olho, abriu a boca e fez um alinhamento inteiro, inteiro. Quando tudo terminou, eu virei para ela e falei assim, Gabi, amanhã temos alguns atendimentos para fazer. E assim foi o curso de formação da Gabi. Muito embora, no primeiro curso de formação que eu dei sem a Mônica, já estava namorando a Gabi, isso foi em 2009, a Gabi fez questão, eu convidei ela para sentar do meu lado, para dar comigo o curso, mas ela, né, humildemente sentou no lugar de aluna, fez um curso inteiro como aluna, e no ano seguinte, né, Gabi, durante 10 anos demos curso juntos, né, em muitos lugares aí do Brasil, e até que nós voltamos a morar no sítio em 2013, eu passei a atender só à distância, como eu faço até hoje, e Gabi, em 2015, se eu não me engano, a gente mudou em 2013, 2015 ela resolve fazer faculdade de psicologia. Ela também tinha se apaixonado muito por constelação, nós chegamos a fazer uma formação no Metaforum, que é uma empresa de um alemão maravilhoso que já faleceu, chamado Bernd Isert, que criou uma empresa chamada Metaforum, onde ele dava um curso de 3 semanas no Brasil no verão e outro na Itália no verão, Summer Camp, né? Até hoje continua tendo. Com os caras tops no mundo de PNL, hipnose ericksoniana, né? Hoje em dia a Mônica e a irmã dela dão curso, rebirthing, né? Uma série de terapias, e nós fizemos em 2010 a nossa formação de 3 exaustivas, intensivas semanas de constelação. A Gabi se apaixonou, né? Para mim, a constelação funcionou para agregar no meu alinhamento, né? E eu acho que a Gabi, o alinhamento agregou na constelação dela, ela acabou desenvolvendo um método próprio de constelação com bonecos, que é muito interessante. E aí, quando ela se formou, não teve mais tempo para constelação, e hoje ela acabou fazendo uma pós em psicologia hospitalar, fez uma pós na PUC de terapia e família, que é a especialidade dela, e hoje ela faz uma formação em Gestalt, né? E também, né, paralela a isso, ela tem a história dela com psicanálise, onde ela foi autorizada pela analista dela a começar a atender com psicanálise, coisa que ela declinou em função do trabalho com família e casais e dessa paixão por Gestalt. E hoje eu trabalho sozinho, foram 23 anos, não sei, eu já tentei fazer uma contabilidade, vamos aí, 200 turmas formadas, 3.000 alunos, 5.000 horas de consultório, chutado perto aí, dá mais ou menos uma média aí, por aí, tá? Então, acho que já está de bom tamanho, escrevi esse primeiro livro, né? Agora, aí depois a Mônica Oliveira escreveu o livro dela, né? Ao longo do caminho eu formei 6 professores individualmente, e agora que eu formalizei a minha aposentadoria com essa terapia nesse curso do Carnaval, eu vou cumprir mais 2 compromissos, né, para desamarrar totalmente a minha história com alinhamento. Em março eu vou fazer a última reciclagem, vai ser, se eu não me engano, um fim de semana inteiro, né? Para quem foi meu aluno, para quem foi aluno de alinhamento com quaisquer dos professores que estão dando aula no Brasil. E em maio desse ano, eu vou estar fazendo a primeira, única e última turma de formação de professores. Eu vou fazer esses 2 trabalhos online para poder receber pessoal do Brasil inteiro. E a formação de professores exige um pré-requisito,
de ter feito pelo menos 2 vezes o curso de alinhamento energético com quaisquer dos professores, tá? Tanto a reciclagem como a formação vão ser gravadas e disponibilizadas para os alunos, tá? E o que mais que eu preciso falar com vocês sobre isso? É isso aí, gente. Estou feliz. Eu vou continuar atendendo para quem com alinhamento energético, quem me procurar. O que eu vou fazer, ou seja, o que eu não vou fazer mais é divulgar, produzir, organizar. Vou fechar site, já fechei, aliás. Vou fechar minha página no YouTube de alinhamento energético, né? Tudo que tem a ver com divulgação, com produção, com organização, que tem a ver com alinhamento, né? Vai ser tudo fechado, mas quem me procurar, ex-alunos, ex-clientes, né? Clientes eu vou continuar atendendo. E se alguém, que é improvável, né? Um doido qualquer, me ligar dizendo que tem uma turma formada em algum lugar do Brasil, eu vou dar o curso, problema nenhum, né? Eu não estou renegando essa terapia, eu estou fechando um ciclo para poder abrir outro, né? Eu tenho uma longa história com terapia de respiração, eu tive uma inserção profunda no rebirthing, no renascimento, eu tive uma inserção profunda na respiração holotrópica, eu tive uma inserção profunda nos pranayamas do yoga e desenvolvi um método de manejo, de formação de facilitadores de terapia de respiração. Esse curso é um curso que dura 9 dias, começa no amanhã de sábado, termina na tarde do outro domingo, igual ao alinhamento energético, com a diferença que esse curso tem que ser imersivo. Ao contrário do alinhamento, que eu fazia extensivo, fazia intensivo não imersivo e fazia intensivo imersivo. O curso de formação de terapeutas de terapia de respiração, ele obrigatoriamente é intensivo e imersivo, então já vou falando aqui, formação, carnaval do ano que vem no Monte Caruná, tá bom? Lembrando para vocês também que eu continuo com 7 cursos gravados na plataforma da Hotmart. Se eu não me engano, são 5 anos de acesso, tá? Tempo pra caramba, tudo baratinho, tudo baratinho. É só olhar na minha bio aqui no Instagram que você tem o link para esses cursos. Tem meditação, relaxamento, respiração, xamanismo, chakras, sensibilidade e sensitividade. São vídeos, tá? Alguns têm apostila, tá muito legal. Olha aqui na bio que tá tudo ali. Beleza? Então é isso aí. Quinta-feira que vem, né, a gente já entra com tema mesmo. Eu quis aqui também fechar um ciclo, né? Vai ser a última live que eu vou estar fazendo sobre alinhamento energético. Então fecho aqui com vocês também esse ciclo. Vai ficar gravado aqui, vai para o meu canal de vídeos no YouTube, vai para o meu canal de podcast no Spotify, tá bom? E na quinta-feira que vem a gente já entra com um tema novo aí para jogar titicas de luz no ventilador. Beleza, gente? Um beijo para vocês, um bom fim de semana.